Oi, gente, tudo bem? Espero que sim, eu espero que esteja tudo bem. E no Mete Marra de hoje, a gente vai falar sobre um assunto sério que todos nós precisamos aprender um pouco a respeito. HIV. HIV é o vírus da imunodeficiência humana e ele ataca o nosso sistema imunológico. E esse nosso sistema é responsável por defender o nosso corpo de doenças. As pessoas costumam associar HIV com a AIDS. Quando você tem HIV, não significa que você vai ter AIDS. E não existe nenhum estudo científico que comprove isso. Então, se você fizer o tratamento adequado e cuidar para que você se mantenha saudável, você não vai contrair a doença. Qual é o primeiro passo para você descobrir se você tem HIV? Você precisa fazer um exame de sangue. E esse exame de sangue, ele é indicado para todas as pessoas, independentemente de sexualidade. Você faz esse exame quando sabe que está com o vírus o mais rápido possível. Você começa o tratamento para que você possa levar uma vida saudável e duradoura, coisa que não acontecia antes. Então vamos tentar falar de uma maneira bem leiga para que a gente possa quebrar alguns tabus e abandonar alguns preconceitos a respeito do assunto. Primeiro você precisa descobrir que tem a doença. E o que acontece? Algumas pessoas acreditam que não existe a possibilidade de contrair o vírus. E todos são enquadrados nesse risco. O ideal é que todos nós façamos periodicamente ou algumas vezes na nossa vida esse exame. Vocês já fizeram? Porque assim, ao contrário dos países desenvolvidos, o HIV no Brasil, ele cresceu 8%. E de uma maneira assustadora, principalmente entre os nossos jovens. Acontece mais entre os homossexuais, eles estão mais expostos a contrair essa doença? Estão. Mas o número de mulheres, por exemplo, também aumentou com a doença. E quais são as maneiras de transmissão da doença? Na relação sexual sem camisinha, no compartilhamento de seringa, de mãe para filho no período de gestação, de transfusão de sangue com sangue contaminado com o vírus e quando você utiliza aparelhos cortantes sem eles estarem esterilizados. E aí você pode pensar o quê? Bom, eu não tenho, eu não vou passar. O que acontece muito no Brasil é que muitas pessoas elas transmitem o vírus justamente por nem saber que tem esse vírus. Por isso que eu ressalto, é muito importante que toda pessoa faça o exame de HIV para saber se tem esse vírus. Quanto antes você descobrir, maior é a chance de você tratar esse vírus e baixar a carga viral dele. Porque o HIV, quando você trata com os remédios adequados, a carga viral dele baixa e o vírus chega a um nível indetectável. Isso é muito bom para quem está em tratamento. Mas aí você vai me perguntar, Jéssica, então tudo bem se eu pegar HIV, existe tratamento e eu posso viver normalmente com ele? Existe um tratamento. Você pode viver normalmente com ele, mas o ideal, gente, é a prevenção. Sexo com camisinha é fundamental e por mais que exista esse tratamento e a sua vida pode ser normal, longa, duradoura e saudável, você vai viver como se você tivesse uma doença crônica. Você vai ter que tomar remédio por todos os dias da sua vida e isso requer muita responsabilidade, a adaptação do seu corpo, porque os remédios causam efeitos colaterais e vai ser necessário muito cuidado com a sua saúde. Cuidados que antes de você contrair o vírus, talvez você nem tivesse. Então, assim, é importante a gente não ter o preconceito, a gente entender que pessoas com HIV são pessoas saudáveis e que elas podem viver muito mais saudáveis até que a gente, dependendo dos cuidados que elas vão ter aí ao longo da vida. Mas é muito importante você entender a importância da prevenção. A camisinha tá aí para prevenir você de inúmeras doenças sexualmente transmissíveis. HIV não é a única doença que pode te causar muitos problemas na sua saúde. Tem muita gente que acha que quando contrai o vírus pode ficar tranquilo. Primeiro que você tem que cuidar para não transmitir esse vírus para outras pessoas. E segundo, que se você está tratando o seu vírus, se a sua carga viral tá lá bonitinha, indetectável, você tá saudável, e numa dessas você se relaciona com alguém que não sabe que tem o vírus e por isso não trata, ou não trata porque não quer, os níveis de vírus são diferentes. E isso pode afetar muito você e fazer o seu vírus piorar, causar transtornos aí na sua saúde. Então essa conscientização é de extrema importância. E a gente tratar pessoas de maneira diferente é um pensamento super
retrógrado, ultrapassado e que nos coloca num patamar de superioridade que não nos cabe. E para as pessoas que descobriram o vírus, ouvi algumas pessoas, né, o mais difícil é o efeito psicológico que isso causa. E o preconceito de uma sociedade mata mais a pessoa do que o próprio vírus. Ele tem tratamento, ele tem cuidados. Se a pessoa estiver disposta, ela vai ter uma vida longa. Mas o que um psicológico não tratado e o que um preconceito pode causar é muito devastador. E o que existe também? Vamos supor que você, de alguma maneira, se expôs a uma relação sexual sem camisinha. Porque esqueceu, sabe, tava naquele momento não deu, ou porque a camisinha estourou. Existe a PEP. É um medicamento como se fosse uma pílula para depois do sexo, mas ela não é como a pílula do dia seguinte. Então nós também não podemos banalizar a PEP. Você vai tomar por mais de 20 dias, vai te dar efeitos colaterais e ela tem que ser após 72 horas no máximo do ato sexual. E isso pode prevenir que você contraia a doença. O uso irregular dos medicamentos, ele pode levar à falência ao seu tratamento. Então é importante que a pessoa que contraiu HIV tenha consciência de que esses comprimidos serão tomados por toda a vida, gente. Aí você vai me perguntar, pessoas com HIV podem ter filhos? Elas podem. E também existe um tratamento para isso. Para todas essas questões, é muito importante que vocês procurem médicos especializados. E caso vocês tenham a doença, quando vocês forem fazer tratamentos com profissionais da saúde, vocês têm que dizer para eles que vocês têm esse vírus, para que eles tenham os cuidados apropriados com vocês. E se algum profissional te tratar mal por isso, troca de profissional. Porque esse não é o profissional que você precisa, também não é o profissional adequado, nem para você, nem para ninguém. Existe um site do governo que é aids.gov.br que disponibiliza lá uma lista de centros especializados por todo o Brasil que oferecem o tratamento. Então, qualquer dúvida, tá com medo, tá achando que tem, entra no site e pesquisa. E há também o grupo VIER, que é VIHER, e Pela Vida, que o Vida é com 2 Ds. Eles estão aí para dar apoio às pessoas com doenças sexualmente transmissíveis. Previna-se. Previna-se. A camisinha tá aí para isso e a informação também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me sigam em todas as redes sociais, entrem no blog, leiam os meus textos. Espero vê-los em breve. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.